Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu não dou pino fazendo esse vídeo. E se travar umas horas é porque não tá conseguindo, não tá com muito boa a qualidade, tá meio sem conexão esse vídeo, tá? Terráqueos do meu Brasil! Agora começou, vai galera, vê aí. Oi gente, o Mais Caminhos de hoje aterriza em terras mineiras para conhecer um pouco mais da cidade de Varginha. Gente, a cidade ficou internacionalmente conhecida depois de alguns moradores locais disseram ter visto alienígenas. Essa história já tem quase 30 anos, Nossa Senhora. mas até hoje é rodeada de dúvidas e mistérios. Que isso aí, cara? Olha. E a abertura, tá? Olha como é onde eu vou nas férias. Por quê? Ai, eu tô com raiva agora. Fala que realmente apareceu as meninas lá do Jardim Andere. Diz que viu, a mãe confirma que viu. Depois o pessoal de Três Corações, o exército, levou pra lá. O senhor nunca viu nada? Eu nunca vi nada. Uns acreditam, outros não. Se você visse um ET, Seria legal. Seria legal. corajosa. Surgiu muita gente curiosa, querendo ver se de fato aconteceu o negócio lá. Quando vê, já surgiu outra versão, ninguém sabe. Nisso foi acionado a polícia militar, o exército Três Corações, criou um tumulto, entendeu, na cidade. Até teve uma pessoa que teve contato com o ET na época, que veio até falecer, foi hospitalizado, coisa e tal. Então a história meio, entendeu? Uma história assim meio complicada. O ET de Varginha já se espalhou mesmo por toda parte. De olhos grandes, vermelhos, chifres e pele marrom, não há quem não conheça o misterioso visitante. O caso abalou o país, né? Varginha ficou conhecida mundialmente. E hoje, será que podemos chamar de lenda urbana? A nossa produção pesquisou um pouco mais sobre isso. O caso Varginha, ele é um Ó, verdadeiro o fólogo arquivo X, que eu falei onde que eu você tenho tem WhatsApp. todos os ingredientes de um arquivo X. Por exemplo, captura de seres, queda de naves, acobertamento militar, morte de testemunhas militares e civis, né, morte de animais em circunstâncias estranhas no zoológico da cidade. Enfim, o caso Varginha, ele traz aí vários ingredientes de mistério e ele se trata de um dos casos mais importantes ocorridos no Brasil. O dia amanhece em Varginha e, segundo relatos, a movimentação era grande pelas ruas do Jardim Andere. Uma forte tempestade também marcou o dia em que a suposta criatura apareceu em Varginha. Um objeto voador não identificado foi atingido por um raio, que é aquele raio de Guerra nas Estrelas, né, um satélite. Ele já tinha essa tecnologia nos Estados Unidos e o NORAD conseguiu atingir esse objeto que já estava aparecendo ali no sul de Minas, que era um objeto em forma de submarino, do tamanho de um micro-ônibus, sem nenhuma janela, nada aparente, e ele veio cair numa área rural de Eloy Mendes, que é uma cidade que fica vizinha a Varginha. E aí você deve estar se perguntando como essas criaturas foram parar no terreno. Para o essas criaturas... Eu descobri isso em informações da minha avó. Ela viu, passou em 2022, eu acho, num programa na TV. Caíram do objeto voador não identificado, pois testemunhas viram que ele estava com uma avaria na traseira, soltando fumaça branca. Tudo aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996. Na época, 3 jovens relataram ter visto um ser estranho, baixinho, de olhos bem vermelhos. O terreno onde o suposto ser de outro planeta teria aparecido fica aqui, atrás desse muro. Hoje é possível encontrar os dizeres ET via e uma flecha. A vizinhança mudou bastante. Muitas casas foram construídas. Mas nesse terreno
nenhuma casa foi levantada. E todas as tentativas de plantação no lugar não vingaram. Esse terreno era cercado de arame farpado. Na época, era puro capim. Ao fundo, tinha uma área de pastagem e no lado não tinha nenhuma construção. Quem esteve aqui naquela época lembra dos detalhes e do desafio que era encontrar respostas. E aí resolveram chamar o corpo de bombeiros, que é o que cuida para capturar algum animal selvagem, diferente, né? Eles acharam que era algo assim estranho, mas chamaram o corpo de bombeiros. Rapidamente, os bombeiros chegaram lá no local com redes, com luvas, desceram o barranco e capturaram sem nenhum esforço essa primeira criatura. Levaram, colocaram numa caixa. Logo em seguida chegou um caminhão do Exército Brasileiro, da ESA, Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que fica a 15 quilômetros de Varginha. E esses militares falaram, nós vamos levar essa caixa aí, com essa criatura. Aí os bombeiros falaram, dá um tempo, vou ligar para o Major Maciel para pedir autorização. Aí o Major Maciel, juntamente com outro militar dos bombeiros, foi até o local, viu lá a criatura também, que fazia um zumbido, soltava uma espécie de zumbido, cheirava mal. E aí ele autorizou, o Exército acabou levando embora. À tarde, o Exército fez uma operação pente fina naquela mata, próximo dali, e acabou capturando mais duas criaturas, uma viva e uma morta. E aí, ao passar pelo terreno baldio para cortar caminho, elas viram aquela criatura agachada, que de repente virou o rosto e elas viram o olho vermelho. O ET teria sido levado para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Neste documento, o Centro de Comunicação Social da ESA nega qualquer entrevista. Saco. Vou ter que voltar um pouco. O Exército fez uma operação pente fina naquela mata, próximo dali, e acabou Desculpa, galera, que eu tô com tosse. capturando mais duas criaturas, uma viva e uma morta. E aí, ao passar pelo terreno baldio para cortar caminho, elas viram aquela criatura agachada, que de repente virou o rosto e elas viram o olho vermelho. O ET teria sido levado para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Neste documento, o Centro de Comunicação Social da ESA nega qualquer entrevista. Viu? É sempre no mesmo lugar. Eu vou passar essa parte. Forte, parecendo amoníaco, e viu as pegadas daquela criatura no terreno baldio. A partir daí, tinha algumas pessoas ali que falaram, vocês vieram ver a criatura? Eles já levaram. Então tinha alguns moradores ali que chegaram a ver também a criatura e comentaram com a dona Luísa que algumas pessoas já tinham vindo ali e levaram essa criatura também. Essa é a Margarida, jornalista, minha colega de profissão, e na época ela fez a cobertura do caso, que repercutiu muito, deu o que falar, né, Margarida? Deu trabalho, não só para mim, mas acho que para todo repórter que estava aqui, que trabalhava em todos os jornais, na própria IPTV, né, que foi uma correria, foi e era muito confuso, porque a gente tinha 30 relatos por dia de luzes, e a gente não sabia como filtrar aquilo. O que é importante? Por que eu vou recortar aqui para publicar amanhã para o meu leitor, né? No meu caso, que era jornal impresso. Era muito difícil de você escolher o que fazer, e o medo, né, também, de alguém ter uma matéria muito melhor do que a sua, né? De ter um furo, uma novidade. Me conta quando você... A maior incumbência que eu recebi na época era para fazer as matérias da educação da Fernão Dias, que estava em alta naquele momento. Tinha muitas paradas de carro que demoravam 8 horas na estrada, as pessoas reclamavam e tinha perda de material, de produtos, né, que ficavam parados muito tempo, ou pessoas doentes que precisavam passar. Então, isso eram as nossas pautas. Você falou que do dia para a noite começaram a aparecer jornalistas do Japão, Estados Unidos, tudo quanto é lugar do mundo. É uma coisa muito, assim, o que mexeu na primeira semana, que me deixou muito
curiosa foi porque boatos você tem todo dia, o tempo todo, em todo lugar. Que boato era esse que faria uma pessoa, um repórter importante sair dos Estados Unidos, cruzar o Atlântico para vir aqui em Varginha cobrir o boato? Isso deixava as pulgas mordendo, entendeu? Eu falei, o que está acontecendo na cidade? Aí de repente atrás dele foi uma fileira, né, de repórteres de várias partes do mundo. E mudou muito a rotina da cidade? Foi, eu me lembro dos comerciantes indo para São Paulo comprar equipamentos, porque naquela época não tinha internet para você fazer comprinhas, né? E todo mundo queria binóculo, luneta, virou um equipamento meio que obrigatório, né? As pessoas queriam isso porque os relatos de luzes, não, de ET até que não, as pessoas viam muitas luzes diferentes. Eu não sei se elas estavam sugestionadas, se elas viam mesmo, mas era o verbo aqui era olhem para cima, né? Porque todo mundo queria conferir o que estava acontecendo no céu, porque era muito relato de luzes. Era muito cético que chegava lá na redação e falava assim, eu não acreditava até ontem, mas essa noite eu passei por uma experiência, e contava, entendeu? Isso a gente viveu o tempo todo, e a gente não sabia o que filtrar, o que peneirar, qual depoimento a gente ia publicar no dia seguinte, porque em quem acreditar, era todo mundo contando 1000 histórias por dia. Nossa, a cidade fervilhou nessa onda do avistamento. No dia 20 de janeiro de 1996, 3 meninas teriam visto uma criatura quando passavam por um terreno baldio. Uma estranha forma de vida que elas descreveram com detalhes. O caso ganhou repercussão internacional. Realidade ou lenda urbana? O fato é que toda essa história é, no mínimo, curiosa. Eu vou continuar na cidade investigando melhor. E tá faltando a gente ouvir uma pessoa super importante que participou de todo esse acontecimento. Bora lá? Enquanto a gente caminha até lá, tem um fato muito importante nessa história toda. Toda a articulação militar já estava feita, o exército comunicado, a polícia militar de Varginha, e aí o P2 da PMMG, no caso o Eric Lopes e mais o Marco Elixerese, que eram da P2, eles pegaram um carro particular civil e começaram a fazer uma ronda no Jardim Andere, porque havia ali outras criaturas soltas. E aí o que ele fez? Após essa ronda, num determinado local próximo a esse terreno baldio, eles cruzam na estrada já à noite com uma criatura que atravessa na frente do carro. E esse carro então atropela essa criatura. A criatura sofre na perna uma fratura exposta. E aí o Marco Elixerese desce do carro dele, pega essa criatura nos ombros, coloca no banco de trás e fala para o Eric Lopes, que era o motorista, ir até o pronto-socorro do Hospital Regional de Varginha. Aí que fica bem no centro ali de Varginha. Chegando lá, o médico de plantão não quis atender, porque viu que era alguma coisa realmente estranha. Ele até chegou a falar, olha, é melhor você levar para outra ala. Saco. Área. Vou terminar a palavra por ler. Tratar dessa criatura. Só que nesse interim em que eles estão levando essa criatura, o Marco Elixerese sofre um arranhão embaixo da axila que rasga a sua Sou burro também, né? camisa e ele fica com aquele arranhão ali. E aí do Hospital Regional de Varginha. Aí que fica bem no centro ali de Varginha. Chegando lá, o médico de plantão não quis atender, porque viu que era alguma coisa realmente estranha. Ele até chegou a falar, olha, é melhor você levar para outra ala. Areia. Esse é o Dr. Janine,
médico legista que participou de todo o caso, o que tinha de estranho? O que foi constatado? Esse paciente com um arranhado no braço fez uma infecção muito grave dos linfonodos, supurou e progrediu e deu uma sepsemia nele. Ou seja, eu encontrei ao microscópio. Eu que vi o vídeo, eu já vi, ele foi arranhado por um alienígena. Que eu tive que passar, né? Com colônias bacterianas. Me surpreendeu a violência da infecção. Eu estranhei isso e chamei a atenção de senhores ufólogos porque esqueceram do segundo personagem do evento. E perguntaram a mim que segundo personagem, nós só temos um ET. Não, mas vocês têm um ET chamado bactéria. Porque embora eu tenha dado o nome da bactéria, eu fiz pelos referenciais planetários da nossa Terra. Não é isso? E na nossa Terra, até onde eu penetrei os sistemas de em cima, ele me caracterizou como a bactéria tal espécie, que é responsável por infecções banais de cachorro e rato. Não era de se esperar que uma bactéria fosse resistente a antibiótico. Mas o vídeo tem 15 minutos, meu vídeo já tem 16. Aí eu voltei agora nessa onda jornalística, me perdoe dizer assim, eu voltei a pensar e analisar o caso todo com mais profundidade. E estranho, essa bactéria com esse poderio, essa virulência. Eu acho que se tudo for um ambiente verdadeiro, ela não é nossa, ela veio de outro planeta. Mistérios e curiosidades. Doutor Janine, muito obrigada, viu? Por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer falar com o senhor. Um prazer para mim também. Tá bom. Ai, galera, eu vou mostrar um negócio, vou aproveitar. Aqui, ó. Esse cara aqui... Eu achei ele... Eu se inscrevi no canal dele... Porque ele tem umas coisas, ele é um astronauta brasileiro. E ele tem coisa do Yuri Gagarin, tem assinatura, tem as coisas do Yuri Gagarin. Meu povo e minha povo, eu vou falar pra vocês de uma coisa muito gostosa, que é um patrimônio imaterial aqui de Pouso Alegre. Que é isso? Ele faz parte da cultura popular. Esse barulho não é do negócio que eu tô vendo, é de outro negócio. Gente, você escolhe da sua preferência. Não liga pra esse barulho não, galera. Não liga. Gente, aqui em Pouso Alegre, você não precisa nem andar muito pra encontrar. Olha, ele aqui tem é o pouco pastelzinho da cidade. Eu tô aqui com o seu Lazinho. Seu Lazinho, é muito mais quantos pastéis o senhor vende aqui por dia? Só faz 250 pastéis por dia. 250? Sai tu quanto é sabor ou só queijo? Qual é sabor? Carne, queijo, pizza, frango, calabresa e... Calabresa com queijo. Eu já comi o de queijo. Me dê outro sabor pra experimentar. Calabresa com queijo. Calabresa com queijo. É aqui. Tudo bem, moço? Como é que você chama? Érica. Érica? Isso. Érica, me deu calabresa com queijo aí, Érica. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês, tá? Mais.